Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prosa de Prof. O ponto de encontro dos professores para aquele bate-papo legal e descontraído sobre o dia a dia das salas de aula. Hoje eu trouxe um convidado super especial a quem eu sou muito fã, a quem eu admiro muito e que tem muito a nos oferecer enquanto conhecimento. E aqui para discutir sobre a temática docência e filosofia, sinceramente eu não vejo ninguém com mais gabarito do que ele. Tacílio Wagner, ele que é professor de filosofia, que vai abrir agora o seu LinkedIn e o seu Wikipedia aqui para a gente conhecer um pouco mais sobre a vida dele e que para que a gente entenda o porquê que eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que ele para poder discutir a temática sobre docência e filosofia. Tacílio Wagner, seja muito bem-vindo ao Prosa de Prof. E eu quero agora que você se apresente, fale um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua bio aí, né, falar um pouco do seu gênesis até o, digamos assim, até os dias de hoje e o que te levou, digamos, a enveredar pelo campo da docência. E, de uma certa forma, quem ganha com isso é a comunidade escolar, que ganha um homem de um gabarito intelectual de alto nível e que permite com que a gente delire sobre temáticas profundas e que são essenciais para a vida. Seja muito bem-vindo. É com você. Desde já agradeço a apresentação, acho que é a melhor que eu já vi, viu? Fico muito lisonjeado pelo convite. É sincera, só para ficar bem claro. Muito obrigado. Falar de uma coisa que eu amo, que é a filosofia. Eu sei que você também gosta muito. Sou apaixonado por filosofia. Então, com certeza, essa conversa aqui vai render muita coisa boa, né? Falar da filosofia é um prazer, poderia ficar horas, assim como no nosso dia a dia a gente acaba falando muito, isso, né? Fazendo com muita tranquilidade e já faz parte do nosso dia a dia falar de filosofia. E eu agradeço esse espaço para essa tão, né, que chamamos de a mãe de todas as disciplinas, sim. que infelizmente não tem tanto espaço assim, mas esse espaço que você está abrindo aqui para falar da filosofia, desde já a comunidade, né, os filósofos de plantão já estão agradecendo por esse espaço, né? Você falou aí como cheguei à filosofia. Sim. Né? Eu acho interessante porque... Por que filosofia? Porque filosofia é uma pergunta que meus alunos sempre fazem. Professor, por que o senhor chegou à filosofia? Como o senhor chegou à filosofia, né? E eu sempre falo para eles, olha, eu fui fugindo da filosofia e aí ela me encontrou. Eu tenho 39 anos de idade. Quando saí do ensino médio, por exemplo, lá em 2003, eu estudei o que na época era o curso da moda, vamos dizer assim, que era o curso de administração, né? Então, sempre quando falava de qualquer curso ali do superior, já se falava de administração, que era o curso da época. Mas o que me chamou a atenção, que chamou muito minha atenção, é que no curso de administração eu aprendi muito, e trabalhei durante muito tempo nesta área também, mas sempre olhando para o ser humano, né? A gente imagina que aquele administrador, ele pensa em números, em metas a serem alcançadas. De uma forma bem fria. De uma forma bem fria, mas desde sempre eu tinha sempre essa preocupação com o ser humano. Então, eu fui para a área administrativa, né, da administração, mas eu já gostava um pouco ali de falar sobre o ser humano. Então, eu confesso a você que a filosofia, como eu falei, ela fugia, né? Eu fugia da filosofia porque lá no Gênesis, como você falou, lá no comecinho, a filosofia apresentada na sala de aula era uma filosofia bem, acho assim... mais engessada. Engessada, maçante, que era um problema, né? Que infelizmente acontecia. A filosofia que era passada para os alunos na época era uma filosofia bem, vamos colocar aqui a palavra certa e direta, era chato estudar filosofia. Sim. Então, eu lembro que, e aí falando aqui da minha vida, eu vou entregar a minha idade aqui. Eu lembro que
ao sair do ensino médio, né, fazer o curso, tinha o PSG ainda, muito tempo, vestibular, e tinha a opção filosofia. Era o curso, a concorrência era bem pequena, porque ninguém se interessava por essa Não é? filosofia. Por incrível que pareça, na universidade, em todo curso, sempre tem cadeiras de filosofia. Sim, Filosofia disso, filosofia daquilo. Ou seja, geralmente a gente pensa, filosofia, onde eu vou trabalhar tendo um curso de filosofia? Né? Mas a universidade é um campo muito vasto, a inclusive para filosofia, todos os cursos. a filosofia está em todos os cursos, né? Se você pegar ali administração, ciências contábeis, psicologia, né? Que aliás a Inevitavelmente, psicologia sim, também é sim. uma linha ali que É, vem, né, da filosofia. Então você vai estudar filosofia. E a filosofia ela é ampla e ela fala com o ser humano, fala da vida. Eu não sei como, né, conseguiram por tanto tempo esconder essa filosofia de todos, né? Por isso que hoje, quando eu dou uma aula ali, vou à sala de aula levar uma, um conteúdo de filosofia, é muito fácil relacionar a filosofia com a vida de qualquer aluno, né? Então seria mais fácil essa visão de trazer a filosofia para o seu dia a dia. Então, fui me apaixonando pela filosofia e estou aí há 10 anos falando já e apaixonado por ela. E a minha vida hoje, eu sempre levo assim, os meus conceitos, né? Eu sempre penso o que fazer. Tudo isso eu adquiri muito com a filosofia. Agradeço a administração que me ensinou a trabalhar com pessoas também, né? Eu tive a oportunidade de liderar equipes, de formar equipes. Agradeço a administração, mas a filosofia é apaixonante. uma pergunta que eu sempre, que é clássica do nosso programa, é por que ser professor? Por que trabalhar com educação? Júnior, eu venho de uma família de professores. Aliás, a minha mãe, que é professora de português, né, língua portuguesa, ela foi minha professora também lá no Fundamental 1. Então eu tenho mãe, tia, irmão, a família toda é de professores. Por isso que quando eu fui ali para a área da administração, eu ia quebrar uma tradição. Mas eu já gostava da sala de aula. Eu lembro que quando tive algumas oportunidades de visitar escolas para fazer palestra, né? E aquele ambiente me chamava a atenção. Eu gosto daquela vida toda que acontece na sala, em uma escola, né? Na sala de aula. Muitas pessoas, cada um de uma forma diferente. Então, o que me fez, que me levou à sala de aula, eu acredito que o dia a dia ali que eu olhava a minha mãe também empolgada, né, uma professora sempre disposta e isso também me convenceu que era um caminho. Os meus alunos perguntam, professor, você escolheu ser professor? Eu escolhi ser professor. Eu acho que é uma profissão é incrível. Você poder mudar vidas de fato. Embora romantizem muito a ideia de ser professor, sobretudo aqui no Brasil, eu acho que também é uma forma também do sistema, de certa forma, explorar essa figura que, digamos, é tão importante no desenvolvimento de uma sociedade. E a gente vê muitos professores, digamos, dando uma vida por aquilo que faz e as pessoas, na verdade, não valorizando esse trabalho desenvolvido pelo professor. E, digamos assim, o professor acaba se apoiando na ideia de que isso é uma missão e se desvencilhando da ideia de que isso também é uma profissão e que, digamos assim como outras profissões, a gente também merece todos os direitos de ser valorizado também, de ser, de ter os nossos direitos garantidos. E a gente vê, inclusive essa semana eu vi um episódio, digamos, de um professor no leito de um hospital, com um computador colocando notas no sistema. Aí eu pensei assim, nossa, cara, como assim? Né? Tudo bem, é amor à profissão? Claro, justifica. Agora, o problema, na verdade, é que tipo de valorização o professor está tendo para poder desenvolver tantas funções, inclusive
em situações em que ele não deveria estar fazendo, mas ele está fazendo e a justificativa que se dá é sempre que é por amor. Sim, é por amor, a gente já entende isso. E, inclusive, todo mundo que trabalha com educação, meu amigo, se não tiver uma pitada de amor, pelo menos, é inviável você trabalhar, porque, Sim. digamos assim, o sistema ele não nos possibilita, não nos proporciona uma situação que, digamos assim, de reconhecimento e valorização. E isso desestimula qualquer um. Imagina só se a gente levasse em consideração o que o sistema, de uma certa forma, proporciona para a gente e que estímulo isso, que estímulo a gente teria para poder, digamos, continuar fazendo aquilo que a gente faz. A gente, na verdade, de uma certa forma, a gente é um pouco sonhador em pensar assim, não, cara, a gente quer mudar essa realidade. As pessoas geralmente dizem assim, a gente quer mudança, beleza, todo mundo quer mudança. Mas o que você tem feito para mudar? As mesmas coisas? Então, digamos assim, a expectativa de mudança, de certa forma, acaba sendo simplesmente uma ilusão. É um sonho, né? É, Eu vou ser bem sincero com você, Júnior. Eu ainda espero um dia que o professor aqui no nosso país ele receba o valor devido, né? Infelizmente, nós percebemos aí o professor fazendo muito com tão pouco, sim, né? Eu falo não só na questão financeira, mas até na questão de sim, ferramentas, sim. Espaço, quanto oportunidades. espaço, oportunidade. Eu acredito que a nação só será forte quando ela valorizar de fato esse profissional, que sim, é uma profissão, Que é faz precarizado. sim, O sistema precariza, na verdade, o serviço do professor. nós precisamos absorver isso. O professor precisa de respeito. Aliás, eu vou lembrar que há algum tempo atrás, não tão longe, né, alguns anos aí, o professor estava praticamente sendo caçado, né? Estavam querendo colocar o professor como vilão. E como, digamos, como o que milita em sala de aula, Pois é, o doutrinador. doutrinador. Olha que Doutrinador. absurdo, Ah, né? Então, isso só demonstra a falta de respeito com esta profissão que sim. é tão importante para a sociedade. E eu espero, né? Não sei se vou poder ver, mas meus filhos, meus netos, espero que consigam chegar nesse momento e ver realmente o professor sendo valorizado, recebendo o que é devido, o respeito, né? Porque, infelizmente, da forma que estamos caminhando, o processo ainda vai ser bem longo até chegar a essa valorização. Né? Eu todo começo de ano em sala de aula na verdade, a pergunta base, chave e tradicional do nosso programa é: por que ser professor? Por quê? Eu geralmente no começo dos anos letivos eu faço perguntas para os alunos assim no que diz respeito ao que eles pretendem ser quando eles crescerem, né? Aquela pergunta básica: o que tu quer ser quando tu crescer, né? Na verdade, não nesse sentido, mas o que a pessoa pretende cursar para poder desenvolver uma função social. Sim. Simplesmente ninguém que eu falo assim, eu digo, se a gente for levar em consideração um percentual de todas as pessoas, de todos os alunos que já fiz esse tipo de pergunta, eu acho que numa casa de 500, digamos assim, diz que tem a pretensão de ser professor. Ou seja, dificilmente alguém menciona, ou seja, pleiteia ser professor. Os dados, se você fizer uma pesquisa, Ninguém quer ser realmente professor nesse país. é uma profissão que tem sido castigada, né? E engraçado que quando criança, você brinca ali, né? De ser professor, vamos lá, vamos dar aula ali para as bonecas, para os amigos, mas na vida real é A diferente. vida real é diferente. A vida real apresenta outras questões. E aí, aproveitando aqui o gancho, o professor de filosofia ainda sofre ainda mais. Sim, sim, é O nisso que a gente tem que professor de chegar. filosofia ainda sofre ainda mais porque, como eu falei logo no começo,
é uma disciplina que não tem o valor, não recebe o valor devido. Ela tem o seu valor, aliás, máximo, porém não recebe, né, o respeito devido. E também você citou aí a questão do sistema, às vezes a forma como foram afastando a filosofia também leva a isso, né? A filosofia ela tem por objetivo fazer você conhecer a si próprio, pensar, ser crítico, como você citou a competência 2 da BNCC, né? Justamente. E será que os que estão no poder não querem que o povo, não quer que o povo se torne ali um crítico? É engraçado que eles desenvolvem a cartilha, que inclusive a BNCC, que deveria, na verdade, ser levada em consideração para o desenvolvimento educacional no país, que está lá na segunda competência, pensamento científico, crítico e criativo, que está na segunda competência e que é para ser desenvolvida em sala de aula, mas quando é desenvolvida, geralmente, às vezes, recebe algum tipo de crítica, porque quando você leva o aluno a pensar em sala de aula, a refletir, a questionar, é perigoso, né? Parece assim que é perigoso. É perigoso. Você não pode fazer esse tipo de estímulo em sala de aula, porque senão daqui a pouco os alunos estão, né, questionando até inclusive os conteúdos que já estão prepostos e que já foram estudados e tal. E digo, e por que não questionar? Sim. Eu costumo falar na sala de aula para o meu aluno que, olha, você vai chegar em casa e vai trabalhar o perguntar, né? Por quê? Isso é importante. E a pergunta, ela é mais importante do que a resposta. Eu faço essa brincadeira, eu pergunto para os meus alunos, o que é mais importante, a pergunta ou a resposta? O aluno está sempre ali recebendo, digamos assim, a fórmula de como responder. Sim. Digo, mas e a fórmula de como perguntar? O que perguntar? De que forma perguntar? Quais são os métodos que a gente utiliza para poder perguntar? Chegar a um questionamento que, digamos assim, ele é válido e pertinente. Sim. Né? E aí, né, a gente vive nisso. O aluno o aluno se preocupa somente em fazer a prova, ele está preocupado somente em responder. Sim. Mas e a pergunta? E é por isso que eu falo, o que é mais importante, a pergunta ou a resposta? Eu respondo para eles que mais importante é a pergunta que vem depois da resposta. Não adianta você receber uma resposta e ficar por isso mesmo. Ou seja, simplesmente então aceitar como se fosse verdade única e absoluta. Verdade única e absoluta. Isso me lembra lá o René Descartes, né, com seu método da dúvida, que chegou ao extremo da dúvida também, né? Como penso logo existo, aqui falando do filósofo francês René Descartes, uma máxima que muito cria um método para duvidar, né? É como o duvidar, ele é algo natural de todo ser humano, né? E é inerente, todo mundo duvida, mas o Descartes ele faz um método para dizer assim, olha, siga o método que você vai aprender a perguntar. Então a filosofia ensina isso, ajuda nesse ponto. Como perguntar? Não é pensar só por pensar, é pensar de modo racional. Tu falou que a sociedade ela tá propensa a duvidar, mas eu percebo que a sociedade hoje em dia, isso de forma bem evidente, parece que ela está mais propensa a acreditar. E isso é um perigo. Isso é um perigo, né? As verdades absolutas são colocadas a toda hora. E o que incomodou o René Descartes lá atrás foi porque essas verdades absolutas mudavam, né, rapidamente. E hoje as verdades absolutas são colocadas sem evidências, sem verificar, e as pessoas estão simplesmente acreditando. E muito facilmente. Muito facilmente. E outra coisa, quando você é questionado, você até é ridicularizado, você até é questionado pelo fato de questionar. Por que você está questionando? As pessoas até te chamam de polêmico. Sim. Ele é muito polêmico, está questionando, perguntando toda hora, mas o polêmico é porque quem pergunta quer saber. Sim. Né? A pergunta é importante porque eu quero buscar o conhecimento. Por que a gente tem que aceitar facilmente qualquer tipo de verdade preposta? Exatamente, né? É importantíssimo. E a primeira aula de filosofia, né, na iniciação filosófica ali, eu sempre falo sobre o significado da palavra filosofia, né, que significa amor, a sabedoria, aquele que ama o saber,
amigo do saber, que quer sempre buscar mais conhecimento. E sempre eu faço a seguinte pergunta: qual a importância do perguntar, né? Para você adquirir conhecimento, lógico que você tem que fazer a pergunta. Então, a filosofia, ela acrescenta muito ao indivíduo. E se você parar para pensar, a filosofia não deveria ser aplicada somente ali no ensino médio ou fundamental maior. Deveria vir logo desde a educação infantil. Sim, eu concordo com isso, eu concordo muito com isso. Porque é importante a criança crescer, né, já saber como fazer os Como questionamentos, questionar, né? Aliás, é a a competência, necessidade de questionar, competência 7 da BNCC, né, que é a sim, sim, argumentação. Argumentar, saber argumentar, né? saber argumentar. Construir ali um argumento. E a competência 8 da BNCC, que é o autoconhecimento. Que aí é a filosofia perfeita, justamente Sim, quando você trabalha nessa busca de conhecer a si próprio. eu ainda acho, Autoconhecimento. pois é, a questão do autoconhecimento é importante e eu percebo que eu acho que é o que está faltando para a sociedade. A sociedade está muito entregue a um modelo imposto por um sistema que a gente meio que desconhece e que a gente só tem uma sociedade que só pensa em se adequar Sim. e ela não pensa em se conhecer a si mesmo. Eu percebo que um indivíduo ele meio que anda perdido a vida inteira porque ele não se permite ele não permite se autoconhecer. Ele nem sabe, na verdade, nem quem ele é, o que que ele representa. O que que a vida dele é, qual é o sentido da vida dele no sentido de, não de querer, eu quero saber o sentido da vida, que as pessoas geralmente gostam de discutir, eu quero saber o Sim. sentido da vida. Não nesse sentido, mas entender assim, qual é o propósito da vida dele enquanto um ser existente. É, e as pessoas estão muito querendo saber do sentido da vida para poder dar uma resposta pronta, digamos assim, para a resposta central da humanidade. As pessoas querem responder uma resposta, digamos assim, de forma universal. Não, Sim. a gente, na verdade, precisa, na verdade, saber o sentido da nossa vida. Sim, perfeito. E a ideia do autoconhecimento, na verdade, ela te propõe isso, é fazer com que você, como ser humano, se autoconheça, se entenda, sabe qual é o seu papel enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto um ser social, Sim. e a sua responsabilidade enquanto um indivíduo que coabita com outros também da sua espécie. Eu vou pegar aqui um momento que você falou que a nossa sociedade ela está muito preocupada em. Aliás, ela só está aceitando, né? O que é colocado já Sim. toma como verdade. Isso também parte da questão do autoconhecimento, né? Às vezes as pessoas estão perdidas. Elas, na verdade, não sabem nem quem Elas não são. sabem nem quem são, então é melhor seguir ali, né? Vamos É, seguir o rumo, o rumo. bonde. A gente vai na questão do moral do rebanho, né? Vamos lá, tá todo Tá mundo indo todo para mundo lá, vamos indo. lá. E aí a questão do autoconhecimento é você agir de acordo com suas próprias convicções, né? Saber, não, isso daqui serve para minha vida, que é importante é a sua vida. Né? Você não deve se preocupar com a vida dos outros. Tem aqueles que se preocupam mais Mais com com a a vida vida dos dos outros, outros, né? Mas você tem que se preocupar, na verdade, é com a sua vida. E como foi dito agora há pouco, realmente, essa sociedade, né, a nossa sociedade hoje, como você observa, está faltando conhecimento, está faltando autoconhecimento. E aí acabam perdidos e acreditando em qualquer coisa. A Isso é ideia, muito perigoso também. essa ideia, na verdade, propõe, na verdade, tentar desconstruir uma tendência natural, parece assim, de ser humano se alienar. Sim, Porque, imagina só, quando você não auto se conhece, a sua tendência é simplesmente seguir o rebanho, né? Fazer aquilo que todo mundo está fazendo e simplesmente ser só mais um no meio da multidão e que não tem, digamos assim, uma relevância da individualidade. sim, Então, eu percebo que uma coisa que eu sempre friso com os meus alunos em sala de aula é justamente
tirar alguns momentos para poder a gente refletir sobre estas coisas. Eu penso que quando o aluno ele não se autoconhece, ele, na verdade, ele está ali à deriva. Ele só vai para onde vão. Ele, na verdade, está muito preocupado mais em ser popular, ou seja, fazer aquilo que agrada a todos, porque ele tem um medo da exclusão, de ser ali submetido ao ostracismo e vê isso como um problema para ele. Ele, às vezes, deixa de exercer algumas funções que vão fazer com o seu intelecto desenvolva, digamos assim, a partir da leitura, a partir, digamos, de consumo de conteúdos que possibilite ele crescer intelectualmente. E eu percebo assim que aqueles alunos que eles se permitem isso são aqueles alunos que mais se isolam ali, que mais são mais na deles, que não socializam tanto, geralmente são mais seletivos, e enquanto a maioria está simplesmente só pensando em agradar, fazer aquilo que a maioria gosta e sem pensar em si mesmo, porque ele nem mesmo sabe quem ele é. Ele simplesmente está seguindo o bonde. O caminho é esse? Então vamos. Vamos. Para onde é, eu não sei. Eu só sei que a gente vai. Tá todo mundo indo, então vamos. E eu penso que a educação, ela te permite. Eu acho que ela te permite, não. Na verdade, ela tem esse propósito de te chamar para poder você se autoconhecer, para que, de uma certa forma, você entenda o seu papel dentro do âmbito da sociedade e possa não necessariamente ser útil, mas se conhecer, se entender. A gente tem muito essa ideia de que a vida ela tem que ser útil. E às vezes a gente esquece até de vivê-la porque a gente só pensa em ser útil. Sim, útil, servir. Não, servir é interessante, faz parte, é necessário, é pertinente. Mas e você? E você? Você, digamos assim, se entender a ponto de você sentir a sua vida. Eu penso que o aluno, ele não se preocupa com isso. Ele se perde, ele meio que some dentro do conjunto a ponto de, digamos assim, até de abdicar a sua própria existência para atender às expectativas de um sistema que você nem conhece, que simplesmente, se a gente for parar para analisar e tentar conhecer um pouco, na verdade, dos seus propósitos, visam mais te explorar, exaurir tudo que você pode ofertar e depois te descartar como se fosse não valesse mais nada, porque simplesmente você já deu o que tinha que dar e pronto, já não serve mais. Sim, é interessante quando a gente conversa com quem também conhece a filosofia, porque todas as palavras que você acabou de colocar, eu consigo trazer em diversos assuntos relacionados à filosofia. Então, a pergunta que fica é: por que a filosofia, o ensino da filosofia por tanto tempo foi tão engessado? Porque tudo que você colocou agora há pouco, né, eu consigo trazer em temas relacionados à filosofia. Os grandes pensadores deixaram aí várias teorias, vários escritos, suas marcas. E será que não está faltando justamente essa busca, né? Os nossos alunos hoje são poucos aqueles que realmente param para refletir, inclusive sobre a sua existência. Você citou aqui, eu vivo para agradar o sistema, vivo para agradar o outro. E aí, qual é a hora que você vai agradar a si próprio? Sim. A gente precisa fazer essa reflexão. Que hora que você vai sentir a sua vida? Qual vai ser a hora tão importante? Que essa é a hora mais importante. Sim. Aí eu vou ter que citar o Sócrates, que é o grande filósofo que traz a ideia de conhecer a si próprio. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Se você não faz essa reflexão, o primeiro passo é isso.
É por isso que eu digo que a filosofia deveria ser ensinada logo Logo, na educação infantil, desde o para que essas crianças já comecem com Sim. essa ideia de saber qual o seu papel, Qual é o seu propósito? qual a sua existência é para quê? Para Para quê? agradar a sua própria existência. Sim, sim. Então, hoje, no Brasil, por exemplo, a filosofia ela é obrigatória somente no ensino médio, né? A Lei 11.684 de 2008 determina que a filosofia no ensino médio ela é obrigatória. Uma carga horária pequena, mas pelo menos ela está ali. Já nos demais, não é obrigatório. Isso me traz também a lembrança que durante muito tempo a filosofia foi deixada assim de lado. Na verdade, foi meio que elitizada. A filosofia ali em meados de 42, com a reforma de... Oxe, não vou lembrar. Reforma de Capanema, se eu não estou enganado. A filosofia era somente para em escolas religiosas ali, escolas cristãs, e também a filosofia era mais para uma elite, falando socialmente, economicamente, né? Economicamente falando. Então, por isso que a filosofia foi deixada um pouquinho de lado. E aí, a pergunta é, será que não foi de propósito também para que o indivíduo não questione tanto? Se pensar, parece que é um Pensar, é um perigo. perigo. O próprio Sócrates foi condenado à morte por... E aí eu volto lá atrás. Condenado à morte por estimular o jovem a pensar. Corrupção da juventude. Olha só que E o absurdo. tanto de professor que hoje ainda é condenado por incitar os jovens a pensar, por É estimular os jovens a corrupção da pensar. juventude, né? O Pois professor daqui a pouco vai ter é. que responder por isso também. Sim, Porque sinceramente, às vezes a gente estimular fica o com um certo medo conhecimento... disso. Eu percebo assim que quando a gente, na verdade, tem esse propósito de geralmente estimular o aluno a pensar, a gente parece que já é visto de uma forma assim diferente, assim, poxa, foca no teu conteúdo. Foco no Sim, conteúdo. mas a gente vai ter a gente vai, claro, a gente sempre tem que ter o conteúdo Sim. ele é inevitável. Mas momentos em que o aluno ele é estimulado, ele é incitado, ele é provocado a pensar, é imprescindível em sala de aula. Eu penso que em uma aula, digamos, de 50 minutos, você tem que tirar um momento para isso. Sim. Todas as aulas, você tem que tirar um momento para isso. Porque independente do conteúdo que você ministre, digamos, se a pessoa for dar uma aula, digamos, de gramática, ele tem que, na verdade, incitar o aluno a, inclusive, questionar aquilo, não, digamos assim, de uma maneira aleatória e absurda, e, digamos, desconexa e impertinente. Sim. E eu, na verdade, eu proponho que o aluno, ele questione para que a gente veja que se de fato a gente está indo pelo caminho correto, se digamos assim, aquilo que foi estudado e que foi ali posto como conhecimento e que a gente transmite em sala de aula, por que ele não deve ser questionado em algum momento para ver se de fato, não necessariamente o questionar pelo questionar, mas simplesmente pelo estímulo ao questionamento? Porque quando você questiona, você também aprende. Lógico. Você também Com aprende. certeza. Com certeza. O próprio método socrático parte do princípio de, né, fazer a pergunta, o professor questiona, que é a ironia, A né, ironia, faz o questionamento, mesmo tendo a resposta, mesmo tendo a resposta. e isso acaba estimulando o jovem, né, o indivíduo a buscar o conhecimento, e aí cria aquela curiosidade. Na verdade, eu acho que o que nós precisamos fazer, né, despertar nos nossos alunos é justamente a curiosidade, Sim. para que ele vá lá e busque o conhecimento, que aí, Ele questiona quando ele está curioso, quando ele está sim, quando interessado. ele É uma está demonstração interessado. de interesse em relação ao assunto, Sim, quando ele questiona. Agora, quando ele fica ali só passivo, ali só recebendo, ele entende que aquele assunto é simplesmente para ele poder responder uma sim, prova, passar de ano e vida que segue. sim, E aí a gente está simplesmente criando uma sociedade que vive no automático. sim, O aluno geralmente ele tem esse pensamento bobo de dizer assim, estou estudando para quê? Para fazer prova.
para fazer. É isso mesmo? É para isso É mesmo? aquela ideia do decorar. Vou decorar vou aqui. Vou passar de ano e Vou decorar porque aí eu vou ter minha nota e pronto. E o conhecimento, não vai? E o conhecimento? E andando aí por esta linha, Júnior, eu acabo fazendo também mais uma crítica que eu faço, e aí eu tenho que trazer sempre para a questão da filosofia. Eu fiz uma pesquisa em que, durante essa pesquisa, visitei algumas escolas e o professor de filosofia, que ele tem um papel importantíssimo nesse Sim. despertar da curiosidade e tornar o indivíduo cada vez mais crítico, é, nas escolas que eu visitei, muitos professores que lecionavam ali a filosofia não eram da área, não eram filósofos de fato. E aí é uma crítica que eu faço também, né? A filosofia, além de ter uma carga pequena, ela ainda, em alguns momentos, em muitas escolas, é colocado por pessoas que não conhecem a filosofia como ampla como ela é. Jogam Né? no colo de um professor, digamos assim, da área de humanas. Da área de humanas, E aí, vamos só vai lá, leciona decorar. disciplina. Aí eu vou convidar aqui o Immanuel Kant, né, para ele chegar e falar assim: olha, vocês estão ensinando errado. Não se ensina filosofia, ensina-se a filosofar. Exatamente. Porque ensinar só a filosofia é fácil. Vou pegar o conteúdo. Autores, E aí, o métodos, filosofar, que é o mais importante. perspectivas, Então, período, e é só isso? Exato. Nessa pesquisa que eu fiz, Você é um ensino de história ou de filosofia? eu fiquei muito impressionado, e é uma crítica mesmo que eu deixo aqui. Eu cheguei em algumas escolas e o professor, o diretor, até o gestor falava: olha, eu perguntava assim, quem é o professor de filosofia aqui? E aí a primeira resposta: olha, o professor de filosofia, na verdade, ela não é de filosofia, mas ela está dando aula de filosofia. E aí? É aula de professora de história, professora de arte, professora de língua portuguesa, alguém para tapar o buraco ali, filosofia. Vaguinho, se eu te disser que eu também experimentei isso na prática. Eu era um residente na época e a professora, professora de filosofia, tinha se aposentado, né? Sim. E eu era um residente e eu tinha como preceptor um professor de literatura e gramática. Sim. E aí não tinha ninguém que ocupasse aquele espaço que ficou vago, né? Sim. Caiu no colo de quem? O professor de gramática e literatura. Olha aí. Eu era aluno dele, ele era meu preceptor, e eu já ministrava já aula já, e ele como preceptor, né? E aí ele disse assim: Júnior, tu é da filosofia, né? Que tal tu dar as aulas e eu fico só te observando para ver como é que tá. Sim. E beleza, eu digo, pra mim vai ser uma experiência ótima, porque eu tava dando aula só no caso, gramática e literatura. E aí, rapaz, ele disse assim, quando eu dei a primeira aula de filosofia, eu tava vendo filosofia, né? Quando eu dei a primeira aula de filosofia, ele disse assim: rapaz, tu é mais professor de filosofia do que de literatura. Sim, a gente conhece, né? O cara pensou assim, fiz uma escolha certa. Eu digo, rapaz, porque ele mesmo reconheceu que ele tinha suas limitações em relação ao conteúdo. E que ele ainda tinha que estudar, que ele ainda tinha que, digamos assim, passar por um certo preparo pessoal ali para poder ministrar aulas de filosofia. Sim. Só que eu ali nos bastidores com ele, conversando ali, e eu sempre, digamos assim, me mostrei muito apto, porque na verdade eu vim da literatura, eu deixei o curso aliás, eu vim do curso de filosofia. Eu tinha deixado o curso de filosofia já do meio para o fim e fui fazer letras e literatura. Mas aquela bagagem todinha que eu tinha, ela Sim, ficou, sim. tipo, ela não foi perdida. Muito pelo contrário, embora, digamos assim, hoje a minha formação não seja o meu diploma não seja, digamos assim, licenciatura em filosofia, mas toda a bagagem que eu tenho de filosofia ficou, e até hoje eu ministro aula de filosofia. Mas olha só que interessante, você coloca
um ponto importante. Você hoje ministra filosofia, perfeito. Mas você tem total interesse Sim, pela filosofia. Você eu sou ama. Conversar com você apaixonadíssimo. sobre filosofia é um prazer, porque é nítido o amor que você tem por ela. E você consegue entender todo o conhecimento que ela pode oferecer. E quando o professor de filosofia ele vai substituído por um professor que não conhece a capacidade da filosofia, aí ela fica prejudicada. Pois é. Na verdade, o aluno é o, digamos assim, na ponta do processo, ele é o que é o mais prejudicado, porque ele não vai ter, digamos, a filosofia tal qual ela deve ser. Sim. E olha, todos os livros que eu tenho hoje, eu tenho uma pequena biblioteca, uma modesta biblioteca em casa, e 70% dos meus livros são de filosofia. Sim. Os demais livros são literatura e linguística. E a bagagem que eu tenho, praticamente toda, veio da filosofia. E isso me ajuda até hoje, digamos assim. A minha área de predileção ainda continua sendo, digamos, no campo da filosofia / literatura. Então, isso me ajuda muito, digamos assim, a ter um bom desempenho, um bom desenvolvimento na disciplina que eu ministro, seja ela qual for, em sala de aula. Sim. Se a filosofia não me desse essa base toda que eu tenho hoje, certamente eu não seria o professor que eu sou hoje. Sim. Digamos assim, inevitavelmente, a gente, digamos, a gente é muito corporativo, no sentido, digamos assim, a gente não quer fazer críticas, digamos assim, à nossa área em si, mas infelizmente aqui e ali a gente encontra alguém que só sabe o seu conteúdo e mal sabe o seu conteúdo. E não se interessa, às vezes, de tentar abrir os horizontes para poder, digamos assim, abrir a sua capacidade de absorver mais conhecimento para poder levar isso para a sala de aula. Sim, sim. Quando eu faço um mix ali de filosofia com qualquer outra disciplina, como digamos assim, a língua portuguesa, a literatura, a coisa fica perfeita. A gente percebe assim que a aula flui porque além do conteúdo você estimula o questionamento. Não é só o conteúdo pelo conteúdo. Tem a reflexão, tem o debate, tem a discussão, tem as perguntas que vão surgindo, tem os estímulos das perguntas, tem todas essas ferramentas, esses elementos que tornam a aula mais interessante. E sabe que realmente essa é a palavra. O que é interessante é que o aluno, ele simplesmente entra na viagem. Sim. Né? Quando você embarca nessa viagem. Ele vai viajando junto com você. Quando você consegue fazer isso em uma aula, e aí qualquer disciplina, acho que esse é o objetivo de todo professor, fazer com que o aluno pegue ali o passaporte e vamos embarcar, né? Então a filosofia ela dá essa possibilidade de viagem mesmo. E na construção do indivíduo crítico, na construção de um ser ético, ela é muito ampla, muito ampla. A gente precisa realmente, tem que ser pensado em um projeto de lei para aprovar a filosofia desde o ensino, desde lá do berço, lá nasceu, já está lá incutindo filosofia. E que os professores sejam professores de fato que dominem o conteúdo da filosofia. Isso é importante. Porque assim o aluno vai ver a filosofia diferente, não vai ver aquela coisa maçante. Essa tua pesquisa ela é importantíssima. Eu penso que ela deve ser bem mais discutida, bem mais exaurida, porque imagina só, a gente... Por que, digamos assim, para o professor dar aula de língua portuguesa, ele não pode pegar um cara de geografia? Aí quer dizer que para dar aula de filosofia, eu posso pegar alguém... vamos pegar alguém na história aqui, pode dar aula de filosofia. Pois tá aqui o conteúdo. É como se estivesse analisando ali a importância, né? Tirando a importância ali da filosofia, como ela deve ser. Sim. Poxa, e aí? Por que isso não acontece, digamos assim, em outros... Não, se bem que às vezes a gente acaba vendo, por conta da precarização, às vezes o professor de geografia dando aula de história e vice-versa, né? Sim. Agora a gente vê muito isso realmente em relação à filosofia. Sim. Qualquer um dá aula de filosofia. É de língua portuguesa? Não, dá aula de filosofia. De história? Dá aula de filosofia. De geografia? Dá aula de filosofia. E aí não faz a reflexão
possível. Por exemplo, eu tenho um tema que eu sei que você gosta bastante, que é o mito da caverna. Pronto. Se eu pegar o mito da caverna e trazer ali para a sala de aula, ele vai se aplicar em diversos momentos da vida do indivíduo. Né? A busca pelo conhecimento, a escuridão, e aí você Sim. tem que saber trabalhar com isso. Eu lembro aqui que eu trabalhei com o mito da caverna quando aconteceu foi um massacre lá em Suzano, se eu não estou enganado, de alguns alunos que entraram até vestido de jogo de videogame, acho que não lembro qual era o jogo de fato, mas infelizmente entraram em uma escola e tiraram a vida de alguns alunos, funcionários ali. E nesse dia eu fiz uma reflexão na sala de aula, eu trouxe o mito da caverna. Né? Será que eles construíram um mundo diferente ali? Eles criaram uma realidade que era a realidade deles, que aí eu estou falando do jogo, que é o jogo, eu não lembro se era Free Fire, eu não lembro qual era o jogo, mas que no jogo estimula justamente fazer esses ataques. E aí, quando eu pego este assunto, mito da caverna, eu falo, olha, o que é a realidade, de fato? Então, o aluno começa a pensar, professor, eles estavam vivendo uma outra realidade. Eles não buscaram a luz, eles ficaram só naquela realidade que era virtual. Então, parece algo totalmente desconectado, mas quando você vê que o aluno entendeu a mensagem e ele consegue fazer uma ligação de mito da caverna com a vida dele, o quarto dele, por exemplo, é uma caverna. Né? Enquanto a vida está acontecendo lá fora, ele se prende dentro de um quarto, que aliás é uma rotina. Né? Isso tem acontecido muito agora com os nossos jovens. Eles ficam presos nos seus quartos, no seu celular, e esquecem de viver a vida lá fora. Então, é necessário que a filosofia seja ministrada por quem ama a filosofia, porque aí vai possibilitar essa viagem completa. A filosofia, ela trata todos os diversos temas aí, ética, justiça, Moral, política. Os filósofos antigos, lógica. até lógica, até medicina, né? A história conta que até medicina os filósofos Já trabalhavam. Então, por que não dá essa importância? Por que não dá a importância devida a esta disciplina? Então, falar de docência e filosofia, eu preciso realmente fazer esta crítica para trazer para a reflexão isso. Né? Eu espero que daqui para frente a gente comece a pensar em valorizar a filosofia, abrindo espaço para quem de fato ama a filosofia. Pois é, nós que somos amantes da filosofia, e foi até mencionado aqui o mito da caverna, para quem não conhece a alegoria que foi desenvolvida por Platão, ela é um diálogo ali entre Sócrates e os seus discípulos que faz uma espécie de ilustração de uma realidade, digamos assim, que eu penso que ela é atemporal. Né? A gente tem ali indivíduos que nascem ali no fundo de uma caverna, ali, isso no livro 7 do livro A República, para quem, digamos assim, quer ter contato com esse conteúdo e que, digamos assim, é importantíssimo. Inclusive, existem obras que se basearam nela, digamos assim, uma das obras, um dos filmes que eu mais gosto, que é Matrix, é uma espécie, digamos assim, de mito da caverna high-tech, né? Isso mesmo. É high-tech. Trouxe, digamos assim, com uma leitura, mas que a proposta é a mesma. Vale ressaltar que o próprio diretor, As irmãs Wachowski, né? ele fala que usou o mito da caverna como referência. Como referência, como base. Sim. E na verdade inclusive, quando eu estava na universidade, na faculdade, quando me perguntaram assim, por que você quer ser professor? Eu digo assim, porque eu quero ser um Morpheus. Eu quero ser aquele cara que vai te mostrar o caminho para sair da Matrix. Para sair, digamos assim, da realidade que não é realidade.
na verdade, é só uma simulação daquilo que é a realidade. E essa releitura de Matrix, aliás, do Caverna de Platão, sob a perspectiva mais tecnológica, cientificista, digamos assim, a Matrix em si, é aquela leitura, como já disse o livro 7, em que, fazendo aqui a ilustração, são basicamente pessoas que nascem ali no fundo daquela caverna e que elas estão ali vivendo de sombras, né? Elas nascem acorrentadas, crescem acorrentadas e elas, em momento nenhum, elas querem discutir nada, elas não querem discutir aquilo, a condição delas é aquela e pronto, e acabou. Seguro, seguro, tá acomodado ali acomodado, também. né? E ali tá passando a imagem de sombras e que estas sombras são projetadas por objetos que são suspensos por pessoas que passam ali por trás de uma mureta, que é de onde eles estão. Não sei se você escutando isso consegue, digamos, desenhar isso na sua cabeça. E aí essas outras pessoas que estão ali com esses objetos suspensos, esses objetos, eles pegando, digamos são assim, projetados, né, por aquela luz que está lá no fundo, ou seja, lá na saidinha da caverna, jogadas ali projetadas sobre aquela parede. E aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam acreditando que aquelas coisas que eram sombras eram reais, e não eram. Sim. E uma coisa que eu, às vezes, inclusive, fiz um trabalho na faculdade sobre isso, né, sobre o mito da caverna. Eu, inclusive, apontei aquelas pessoas que estavam levando aqueles objetos ali como, digamos, até inclusive operários do sistema. E operários e escravos do sistema. Sim. Eles estavam achando que estavam, digamos assim, eu faço parte, né? Eu sou integrante, mas não, é simplesmente outras pessoas que estão sendo exploradas pelo sistema. E elas também estavam dentro da caverna. Eu estou enganando, mas na verdade ele está sendo enganado também. Enganado, sim. Por algo bem maior. Sim, e eles ali, né, levantando aqueles objetos, aquelas pessoas, elas viviam naquela condição ali, acorrentadas, amarradas com as mãos nos ombros dos outros, e simplesmente até que um dia, né, um carinha chegou assim: rapaz, não, tá tudo errado aqui, né? Rapaz, só pode ter, deixa eu ver aqui, rapaz, essa corrente sai, né? Bora lá, bora ver até onde vai aqui. E aí ele pega e sai, e aí vem aquele processo de êxodo da caverna. Sim. Ele acaba vendo que a vida era muito mais do que ele imaginava. Que aquilo que estava ali. Sim. E até que aquele processo todinho em que ele há aquele ardor nos olhos, porque ele já está tanto tempo com eles fechados, né? E digamos assim, uma referência, né? Os olhos fechados o tempo todinho, e quando a luz começa, ela incomoda mesmo. Incomoda, com o conhecimento, quando ele começa a penetrar, ele incomoda, ele te traz um desconforto natural. Só que você tem que ter paciência, e ele teve paciência, ele seguiu adiante até que ele encontrou a saída por daquela caverna, e encontrou a luz, que é uma representação do conhecimento. A mesma coisa aconteceu, digamos, naquele processo, digamos assim, o Morpheus, né? Ele vai lá e mostra para o Neo que aquilo que ele está vivendo não é a realidade. Que a realidade, na verdade, aquilo era só uma simulação, e que existia uma verdade, uma realidade que estava além daquilo. E ali ele vai e ele mostra aquilo para o Neo, e o Neo, ele é libertado daquela Matrix. Sim. Claro, o processo é dolorido e é terrível, mas ele é necessário. Você tá vendo? Eu fiquei aqui só olhando enquanto você contava essa história, o olho brilhando. É isso que é docência em filosofia. É entender a mensagem e conseguir, enquanto você contava aqui o mito da caverna, que isso dá um episódio inteiro. Dá pra falar 2 horas aí, tranquilo. E essa é uma ideia que, digamos, está em mente. Pode ser que a gente tenha aqui um repeteco aqui, mas com esse tema, digamos, sendo abordado de forma bem específica. Quem sabe, né? A gente pode... Esse é um tema que, digamos assim, ele carece de um debate. É isso que eu tô falando, viu? Enquanto você falava sobre o mito da caverna, é notório. Você aqui chega...
o olho brilhava, né, já construindo aqui nas suas ideias. Então, o ensino, a docência, né, Em filosofia. filosofia é isso, né, é aplicar essa paixão toda em temas que parecem desconectados, mas que simplesmente conversam com a vida do indivíduo. E só para fechar aqui a tua história, o que conseguiu sair da caverna, depois ele voltou e disse assim: ei, vamos lá fora que tem, Muito bem, muito tem bem. luz, tem conhecimento, sim. vamos lá. E o que os outros disseram? Esse é o maluco. Esse é o Eu maluco. não vou, aqui tô tranquilo, vou me arriscar Tô pra acomodadinho, quê? Estou né? acomodado. Tá vendo como tudo se conecta? Nós temos pessoas hoje que estão mais interessadas em continuar na caverna, porque lá é quentinho, É cômodo, é seguro. É seguro. Né? Não, na verdade, tem aquela sensação de segurança. Sensação de segurança, porque ele não experimentou a vida lá fora. E então ele vai viver uma vida. Tem uma frase do filósofo Soren Kierkegaard que eu acho ela assim incrível. E olha só, filosofia é vida. E diz assim: ousar é perder o equilíbrio momentaneamente. Não ousar é perder-se. Ou seja, aqueles que lá ficaram dentro da caverna, eles não ousaram. Não ousaram. Viveram uma vida talvez segura, mas qual foi a graça? Então sair. Qual foi a graça? Qual foi a graça? Sair da caverna é justamente se arriscar. Qual foi o sentido? Até porque a vida de fato é complicada, é perigosa, mas é para ser vivida. Mas a liberdade que aquele indivíduo que se libertou, ele experimentou, é interessante também, ao meu ver, é que ele não queria provar daquilo sozinho. Ele não foi egoísta. Ele queria compartilhar. É a pessoa que ela tá tão cheia do conhecimento, ele tem essa necessidade de transbordar para que aquilo ali toque em outros e que outros sejam tocados também por isso. Essa é a essência do professor, né? Tirar o aluno da caverna. Dizer assim, olha, vamos lá tem aqui, ó, tem conhecimento amplo, infinito, né? Você vai conhecer coisas novas. Desculpa. Então é justamente isso. O papel do professor é tirar o indivíduo, tirar o aluno ali daquela zona de conforto, tirar da caverninha dele, para que ele busque mais conhecimento. Tem que entender que incomoda. Tem que entender que causa desconforto. Sim. Mas tem que entender que o caminho, o destino que aquele caminho te leva, ele é o melhor caminho a ser seguido. Na verdade, é o que vai dar sentido à tua própria vida. É descobrir que existe aquela luz lá fora, que existe um horizonte, uma liberdade que ela transcende a nossa capacidade de pensar. E eu acho que é isso que o ser humano está precisando para a vida dele. Esse sentido, na verdade, ele está perdido porque muitas pessoas, na verdade, se limitam a querer conhecer o que está lá fora. Sim. É muito mais cômodo, é muito melhor estar aqui dentro. Não tô nem sentindo que tá chovendo lá fora. O importante é que eu tô bem aqui, aquecidinho, e que nada daquilo. Mas o que tá lá fora é liberdade. O que tá lá fora é conhecimento, é luz, é liberdade. Liberdade. Esse é o sentido, né? Viver para buscar o conhecimento. Há um tempo, aliás, o próprio Platão, né, falar já que você citou Platão, que traz também a ideia do dualismo, né, da dualidade ali, bem, mal, certo, errado, dia, noite, que são questões importantes. Olha como ele conversa com a gente, né? E isso daqui eu estou falando de séculos bem lá atrás, e eu simplesmente ele conversa com o meu dia hoje. Por isso que é importante entender o papel do filósofo, do professor de filosofia. Tá? A filosofia ela é bem mais ampla do que talvez vem sendo apresentada.
Eu queria até citar aqui eu tive um professor de filosofia, né, na faculdade, que um certo dia, muita chuva na cidade, eu cheguei só eu estava lá, né? Cheguei e falei assim, professor, o senhor vai dar aula só para um aluno? Eu nunca esqueço, aquela aula de filosofia foi talvez uma das melhores. Ele entregou uma paixão tão grande que eu falei assim, nossa, esse cara, ele entrou em uma viagem aqui de outro nível. É isso, é essa a ideia, né? Quando a gente fala de docência, quando a gente fala de ir para a sala de aula, despertar o aluno, tem que fazer com tesão, Sim, com sim, amor, sim. Se o, esse é o segredo. se o cara não entende o propósito dele, enquanto Sim, professor, sim. dificilmente ele vai atingir, tocar, afetar pessoas ali. Teve um aluno que perguntou assim, professor, estávamos falando sobre existência, né? Filosofia existencialista. E aí eu citei a questão da morte, a morte. Professor, você tem medo de morrer? Eu digo, olha, eu vou ser bem sincero, a morte ela é para todos, então eu acho que eu tenho medo de não ser lembrado. E aí E ele ficou Epicuro assim, vai tocar, inclusive, nesse assunto que, de sim, uma certa forma, acaba nos abrindo o horizonte em relação à questão do que é a morte. sim, sim, E sim. por que não discuti-la dessa forma? Por que não discutir dessa forma, né? De que a morte É, nada é, é, porque enquanto ela enquanto vem, ela nos existir, atinge, e quando ela por que veio, ter medo, né? a gente já não a sente mais, Por porque que a gente ter já medo da morte? morreu. Por que ter medo da morte? Enquanto você estiver vivo, a morte não Não existe. existe. E quando você morrer, você não existirá mais. Parece tão simples de ser Parece, entendido. pois é, E mas as pessoas acabam esquecendo de viver por temer a morte. por temer a morte. Então, olha só como você pode aproveitar todos os conteúdos, todos os temas ali relacionados que você pode utilizar da filosofia para o indivíduo. Tá? Então, é muito importante que você realmente consiga sugar ao máximo o que ela tem para te oferecer. Eu sempre falo que eu sou filósofo. Eu sempre digo que filosofia é a melhor disciplina. Não é só porque eu sou filósofo, mas é porque ela consegue solucionar problemas da nossa vida com tanto conhecimento, né? Tão fácil. Um exemplo aqui que eu vou deixar. Tem uma filosofia que está aparecendo muito agora aí nas redes aí sociais, que é o estoicismo. E aí os Sim, meus sim. alunos perguntam assim, professor, e como é o estoicismo? Né? Aquela ideia de não se apaixonar, porque a paixão pode... E eles sempre vão para esse lado, que a paixão ela é causador, sofrimento. Aí eu digo, gente, olha só, vocês estão falando de uma filosofia que até pouco tempo não era apresentada. Aí como caiu na rede social, aí na internet, aí agora está todo mundo falando. Filosofia. Sim. A filosofia tá ali. Vaguinho, o que que tu acha dessa filosofia pop de hoje? Digamos, a gente tem alguns representantes aqui no Brasil que, digamos, fazem isso real, cotidianamente nas redes sociais. Exemplo do Clóvis de Barros Filho, Cortella, Cortella, o Pondé, o Karnal, Karnal, entre né? outros, que, digamos, de uma certa forma, acabaram Popularizando. Ah, aproveitando sim. a situação da rede social para popularizar a Sim. filosofia. Digamos assim, eu já escutei já algumas críticas sobre isso. Inclusive, eu até meio que pintei, rebatei, eu digo, gente, embora, digamos assim, a filosofia esteja sendo abordada de uma forma bem embrionária, digamos assim, um pouco mais, entre aspas, acessível para a Sim. maioria, mas isso permite com que o ser humano se desperte a querer conhecer um pouco mais de filosofia. Sim. E esses caras estão fazendo isso, digamos assim, de uma forma que é muito bom para a rede social. A gente percebe que eles têm as suas
suas respectivas bagagens e eles já provaram isso e, digamos assim, eu admiro alguns deles, inclusive o Clóvis de Barros Filho, digamos, dentro desses 4 aí que eu mencionei, para mim é um dos que eu mais, digamos assim, que eu mais curto, que eu mais admiro e tal, e, embora, digamos assim, os demais também sejam muito bons. É claro que cada um com a sua perspectiva, a sua abordagem, sua metodologia e tal. E aí eu digo, gente, essa galera, isso na verdade quem faz esse tipo de crítica é geralmente quem às vezes tenta diminuir o trabalho que eles estão fazendo Sim. e que eu acho bobagem isso. Eu digo, mas quem é que tá fazendo? Quer dizer, é muito fácil eu falar de quem tá fazendo, mas é muito fácil eu estar aqui de fora, aqui, digamos assim, no meu nicho acadêmico aqui, criticar o que os caras estão fazendo, só que eles estão fazendo. Quem é que Sim. tá fazendo? Sim. Quer dizer, eles, de uma certa forma, eles acabam sendo uma porta de entrada para, digamos assim, o ser humano que não conhece a filosofia, ter um contato com a filosofia ali a princípio. E aí, se ele quiser, e claro, ele se interessa, ele vai buscar mais. Ele vai se interessar, ele vai querer saber mais. Sim. E eu já vi muita gente, digamos assim, se admirar com a forma, com o nível de propriedade que eles utilizam para poder, digamos, fazer as suas abordagens. E diziam assim, rapaz, eu quero ser igual esse cara, né? Sim, sim. E, digamos, de se admirar com a forma, com a destreza de proposta de conteúdo, faz com que as pessoas também queiram também a mesma coisa para si. Sim. Embora, digamos assim, claro, a gente sabe que é um processo muito É um longo. processo A gente muito a gente longo. não pode pensar que, digamos assim, um cara para falar com propriedade daquela, eles simplesmente leram 2 livrinhos e foram para ali como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Não, meu amigo, Não. a maioria não. Todos eles são professores de universidade, Sim, sim. conceituadíssimas, e que aproveitaram o ensejo e estão fazendo um papel que, ao meu ver, é muito válido. Professor, é muito válido o que eles fazem, né? De uma certa forma, eles estão quebrando algumas barreiras, Sim, né? rompendo mesmo. Rompendo barreiras, porque a filosofia, ela, como eu falei aqui em algum momento, ela foi meio que elitizada né? Até o vocabulário, né, utilizado era mais rebuscado, né? Então algumas pessoas acabam com dificuldade de acompanhar o entender, de processo. acompanhar. Então, no momento que você traz para um vocabulário mais simples, para Mais ser entendido, acessível. mais acessível, eu acho isso fantástico. Aliás, outra coisa que eu acho muito importante é trazer a tecnologia. Ela é uma ferramenta. Sim, sim. Ela é nossa aliada. Hoje em dia, sim. Lógico, Embora, digamos, alguns demonizem, né? sim. Mas não, eu tenho que dar aula de filosofia só aqui no tradicional. Tradicional, vamos lá, precisamos evoluir. A ferramenta está aí e deve ser utilizada. Hoje esses filósofos, né, grandes pensadores que você citou aí, eles colocam com muita naturalidade. E se engana aquele que pensa que ele, como você falou, né, só leu 2 livros e falou, não, a bagagem é enorme, até para transformar algo simples, uma reflexão tão complexa, transformar simples, é necessário uma bagagem, é necessário conhecimento. Bota bagagem ali. Né, muita. Né, são reconhecidamente nossas referências aqui no nosso país. Então, o uso da tecnologia, né, até da gamificação, né, que também chegou, e nós não podemos achar que isso não ajuda o processo. Não, é só o tradicional? Não. A ferramenta está aí, tem que ser utilizada. Então, quando você coloca esses pensadores a partir da ideia que eles estão popularizando, vamos colocar assim, né, popularizando a filosofia, com temas que até então sempre, não eram nem sequer citados na mídia, é importante para dizer para aquele indivíduo, olha, a filosofia você também pode. Qualquer um pode, né? Porque até existe assim, um certo mito. Dever também. Deve, né? Existe um certo mito de que o filósofo é um intelectual, né? Nossos grandes inacessível. Nossos grandes filósofos, muitos enlouqueceram, né?
aí já diz, se eu for estudar filosofia, Vou ficar doido, vou vou ficar louco, maluco né? de tanto conhecimento. Conhecimento É vida. é vida, é perfeito. Você tem que buscar cada vez mais. Agora, entender que tudo que é dito, tudo que por esses grandes pensadores aí, é importante para tornar a filosofia mais a filosofia aberta para todos, Envolvente, mais acessível. envolvente e acessível. Eu acho que é importantíssimo que eles vêm apresentando. Eu confesso que nas minhas aulas eu faço uso de ferramentas como música, vídeos, porque isso, se você quer conversar Complementa com o aluno hoje, você precisa também entender, né, a realidade a deles. realidade dele. Eu vou Utilizar trazer como isca. eu vou trazer texto de 10 páginas, vamos refletir. Se eu trouxer uma imagem, eu converso muito mais. Esse Sim, aluno sim. já consegue captar isso. Um texto, uma música, Uma postagem. uma postagem, né? Já que nós temos aí as redes sociais. Uma postagem. Por que, digamos assim, não pegar uma postagem daquela e trazer temas da filosofia para poder discuti-la? Quem critica, acho que é porque tem medo de sair da caverna, né? Tem muita gente que tá acomodada ali. Tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho. Tem quem critica é porque tá com medo de experimentar coisas novas. Aí fica lá dentro da caverna que tá mais seguro. Fica lá porque... E aí é uma crítica não ali só para... acorrentadinho. E aí não é só para a filosofia, é para todas as disciplinas. Se o professor não ousar, como diria o Kierkegaard, não ousar é perder-se. Olha, É esquecer qual é o teu objetivo. Você não vai para uma sala de aula só para ensinar o conteúdo e pronto. É para mudar a vida, né, a perspectiva, levar um conhecimento que vai construir um ser humano bem melhor. eu não me permito ver ninguém dentro de uma caverna sem que eu vá lá instigá-lo a sair. A sair de lá. Porque é como se aquela negligência de certa forma iria me atormentar. Porque tem um quê de egoísmo, tem um quê de irresponsabilidade social, Sim. tem um quê de falta de bondade, Sim. falta de alteridade, né? E eu acho que por mais que o processo seja dolorido e que você sabe porque você já passou, por mais que você saiba que, digamos assim, você pode também ser vítima, digamos, de agressões e você pode ser recriminado, você pode ser criticado, você pode ser execrado, né? Mas ficar na inércia depois de conhecer, de ter contato com a luz do conhecimento e não querer que outros tenham também esse mesmo privilégio, eu penso que é uma falta de responsabilidade com a humanidade, com a sociedade. Com a sociedade. Com a sociedade. Com a humanidade, com a sociedade. Sim, com a humanidade, com a humanidade, com a sociedade. É que você já entendeu qual é o teu objetivo. Sim. Né? Enquanto você quer levar o conhecimento, tem alguns que preferem que o povo não tenha conhecimento. E aí é que tá. Eu acho que é bem aí que eu acho que faz com que a gente faça essa distinção entre quem realmente foi liberto da caverna, quem realmente saiu, Sim. e quem realmente trabalha para que a caverna ela esteja em pleno funcionamento. Ou seja, para que trabalha em prol da manutenção da caverna. Sim, sim. Agora, há muitos questionamentos. Eu acho que a gente vai deixar para o próximo episódio. Porque uma pergunta que vem na minha cabeça agora. Quem colocou aquelas pessoas acorrentadas na caverna? Quem colocou aquela galera com aquele pessoal, com aqueles objetos em cima da cabeça, projetando aquelas imagens? Eu vou trazer Eu não vou responder isso agora, eu vou deixar para, de fato, um próximo. A gente tem que próximo deixar programa, isso no próximo porque episódio. no próximo episódio aí a gente conversa sobre isso. Mas quando você chega aqui,
Já está pronto, já está Sim, posto. é como se o sistema tivesse Já prontinho, está que você posto. simplesmente chegasse Você, e você você estivesse tem a dentro dele. opção, ou você rompe com o sistema e vive de fato, ou você segue o sistema e vive o que... E vive, não de fato, mas vive. Mas, pois é, agora, É, é, Vaguinho, uma pergunta. Pergunta não, não é fácil ir contra o sistema. é muito complicado. É complicado justamente porque ele já você chegou, ele já está bem montado, né? Mas você tem que buscar as suas convicções. O filósofo Heidegger fala de viver uma vida autêntica e uma vida inautêntica. Se você simplesmente segue aquilo que já está determinado, é uma vida inautêntica. Inautêntica, não tem. E aí? Qual é o sentido da vida, afinal de contas? Vamos voltar para o princípio aqui. É muito difícil bater de frente com o sistema, né? Que a gente coloca aqui sistema, tudo aquilo que tenta tirar a tua liberdade. Assim, Tudo aquilo que cria amarras. O próprio Nietzsche fala isso, né? O filósofo alemão Nietzsche fala que nós estamos em volta de acorrentados com amarras metafísicas aí que eu não consigo ver, mas elas estão me prendendo ali. Elas existem. Elas existem. Né? Elas E existem. como é que eu faço para me Estão te libertar? aprisionando. Estão me aprisionando. Então, quando você cita, é difícil romper, é muito difícil. Mas você tem que ter força para isso. Para quem ama Nietzsche aí, filosofia, eu sei que você gosta muito de Nietzsche, né? Aliás, a coleção tá completa ali. Eu sei disso. E aí é bater de frente, né? Bater de frente, filosofia a golpes de martelo, romper com o tradicionalismo, romper com aquilo que tenta te prender. É muito difícil. Né? O Nietzsche, por muitos, é tido como um louco. Como um louco, né? Justamente porque bateu de frente com o que já estava posto. Bem posto, né? Bem posto, que eu não vou imaginar como foi polêmico a época. Gente, tem um reflexo, inclusive, daquilo que estava preposto até os dias de hoje. Tem um sistema que até hoje, embora, digamos, Nietzsche venha e tenha, digamos assim, socado com um martelo mesmo, mas ela sobrevive ainda. Sim. Sobrevive escravizando ali mentes até hoje e sabe lá até quando. E vai, infelizmente, né, vai perdurar por muito tempo. Eu penso que o papel do professor, ele também visa abrir a tua mente para que você, digamos assim, tenha pelo menos a liberdade de escolher se você quer simplesmente ter uma vida inautêntica ou uma vida autêntica. Eu penso assim que, imagina só você não ter essa capacidade de escolha. Que o professor, eu penso também que ele tem essa responsabilidade, pelo menos, digamos assim, estou te dando a oportunidade de você escolher. Sim. Porque imagina só você viver uma vida inteira e você nem saber que você está vivendo uma vida que não é autêntica. Isso é bem importante. É muito importante. O que é necessário mostrar isso para o aluno, né? Que ele tem a escolha. É uma oportunidade que está dando para ele. Ele tem a oportunidade de romper. E não é a ideia que nem o Nietzsche falou de se tornar um rebelde. Eu vou contra o sistema. Não tem nada a ver com né? rebeldia. Não tem nada a ver. É simplesmente viver aquilo que você... Não rebeldia como, digamos assim, uma forma pejorativa, necessariamente. Sim, porque você sim, se rebelar, ou seja, você não é necessariamente da forma tal qual as pessoas geralmente entendem, de forma pejorativa, Sim. não. Mas é você, digamos assim, se revoltar. Se revoltar. Para ficar melhor, né? Não é burlar a lei. Não é burlar. Não é nesse sentido. É simplesmente entender por que seguir aquilo dali. Por quê? Faz Por sentido? quê? Faz sentido? Faz sentido. Então, eu acho isso... Eu sou só mais um nesse rebanho? É obrigado. Essa é uma obrigação do professor dizer para o aluno: você tem a possibilidade de questionar sua existência. As leis, elas não são construídas a partir de debate? Sim. Né, de questionamentos? Pois é. Elas simplesmente vêm simplesmente do nada? Alguém assim, é desse jeito e pronto, acabou. Não. As leis não são construídas dessa forma.
a gente vê todo um processo de cunho legislativo que acabam culminando na lei a qual a gente está submetida. E aí a gente. E elas são questionáveis? Por que não? Por que elas Por que mudam? não? Por que E elas mudam? elas mudam? Porque elas são questionáveis. Não que eu tenha que sair questionando tudo, mas, digamos assim, colocá-las em debate para que a gente, digamos assim, entenda e construa uma sociedade que digamos, possa ser boa para todos, melhor para todos. Essa que é a ideia. Esse é o nosso papel. É. Enquanto professor, eu aprendi isso lá, né, com a minha mãe, professora, ainda muito de um sistema realmente tradicional, porque eu sou de 85, tenho 39 anos de idade. Ali, quando eu estava no Fundamental 1, era tradicionalismo, Puro. tradicional total, né? Até o espaço do professor mais alto, né? Para dar aquela ideia do professor. Hoje em dia nós trabalhamos mais aqui, né, olhando nos olhos dos nossos alunos, que traz uma melhor compreensão. Aquela ideia de autoridade, ela não é mais uma coisa tão imposta, é uma coisa natural, que tem que ser natural, né? O respeito deve haver, lógico, sempre. A gente ainda tem uma tropa ainda que ainda tenta ainda conservar esses métodos, esse modelo, e que, digamos assim, a todo custo, como se ele ainda atendesse às necessidades dos dias de hoje. O que tu tem a dizer sobre isso, assim? Até que ponto, digamos assim, o tradicionalismo ele é útil para os dias de hoje? Estou levando em consideração os dias de hoje. Se ele já foi bom em algum dia, isso aí a gente pode questionar, inclusive pode debater em algum outro momento. Mas eu me refiro aos dias de hoje. O método tradicional, o conteúdo pelo conteúdo, ele ainda atende às necessidades, às demandas dos dias de hoje, e que a gente está em 2024. Nós estamos em 2024. Vou ser bem sincero, Júnior. O certo é encontrar o equilíbrio, pelo menos ao meu ver. Você também é professor, com certeza tem as suas estratégias. Eu acredito que o equilíbrio ali, porque querendo ou não, você ainda faz o uso de uma didática ali mais, né, uma estratégia mais tradicional. Mas eu tenho que entender que o tempo é outro. O tempo é outro. E o que público é outro. Não cabe mais, só, como você falou, conteúdo por conteúdo. Eu tenho que entender. Hoje em dia, o professor ele precisa entender até a realidade do aluno, a realidade, o meio que ele está inserido, né? Alguns vão dizer que isso não é obrigação do professor, mas o professor que realmente quer que o aluno evolua, ele precisa entender toda aquela realidade. Então, o método tradicional, ele já não cabe da forma que era passada, né? Parece que ele visa atender só uma estética que dá a ideia de ordem. Sim, parece que é só essa isso. Ideia de ordem, e até essa imposição de eu sou o professor e você tem que só me obedecer. Não, vamos discutir. Acabei de falar aqui a ideia de discutir o tradicional, né? Não é burlar, não é desrespeitar, sim, não. Mas questionar por que o professor está lá em cima e eu estou aqui embaixo. É uma troca né? Durante uma aula você ensina, mas você aprende. Sim, também. E muito. Né? Mais. Eu acho que tanto quanto você aprende mais do que ensina. Sim. Porque afinal de contas você trabalha ali com, vamos lá, uma sala com 20, 30 alunos. São 30 realidades ali, cada um com uma realidade diferente. São informação aí de 30. Você está aprendendo ali. Então, o tradicional, devemos agradecer, sim. Sim. Mas as ferramentas estão aí. Precisamos evoluir, até porque essa geração agora, ela pede isso. A gente pega como referência, mas rápido. Assim, como também não fazer também. Sim. Como não fazer. E é tudo muito rápido. Então você precisa entrar nessa velocidade também. Hoje a gente também ainda tem isso também, né? A gente vive numa mudança muito rápida, ou seja, as coisas são muito
efêmeras. O que está hoje em alta, amanhã já é passado, e tem gente que parece assim que se recusa a acompanhar isso. E aí eu vou citar aqui o Zygmunt Bauman. Bauman Sim, traz a é a ideia sociedade dessa, líquida, né? né, modernidade líquida, amor líquido, essa modernidade, essa velocidade a gente precisa acompanhar, né? Aquela ideia de, você é mais o tradicional, eu mandei, você obedece. As coisas mudaram, a gente precisa evoluir junto também. Então, eu defendo muito essa ideia de uso de ferramentas, novas tecnologias, né? Tecnologia da informação aí a todo, vídeos. é, é, Durante a pandemia nós tivemos aí um avanço Pois é, né? avanço que não foi programado, Uma né? Uma antecipação, digamos assim, antecipação, forçada. uma antecipação forçada, mas isso também com certeza abriu o horizonte para muitos, Sim, a gente teve aí né? uma antecipação. Eu acredito que eu acho que até mais de 10 anos, talvez o que a gente está vivendo hoje, digamos por conta da pandemia, isso, digamos assim, em vários âmbitos, sobretudo, digamos, no pedagógico. Eu acredito que iria acontecer daqui a uns 10, 15 anos, talvez. E foi E foi antecipado. antecipado. Hoje tem muitas ferramentas que estão sendo utilizadas hoje que, embora já existissem, passaram a ser hoje utilizadas como uma forma mais natural possível em Sim. sala de aula. Mas muitas ferramentas mesmo. Assistir aula ali no celular, tá no Sim, bolso a tá no aula. bolso. Pois é, o avanço, o crescimento, digamos assim, de canais educativos que possibilitam, que proporcionam o conhecimento, digamos assim, de forma inclusive rápida, né? Ali bem rápida. A gente vê, inclusive, alguns alunos que dizem assim, professor, eu vou assistir a uma aula desse assunto, às vezes de 10 minutos, e ele às vezes acaba pegando também, Sim. digamos assim, além dos elementos que tu trouxe para a sala de aula. E eu penso que é interessante, eu penso que mais e mais professores devem lançar mão desses recursos tecnológicos para que, não só, digamos assim, da tecnologia em si, mas de todas as possibilidades que existem, que estão disponíveis para que o ensino possa ser possível de maneira que ela também seja libertadora, porque a filosofia, de certa forma, ela tem essa proposta, né? Com certeza. De liberdade. Ainda voltando à ideia da caverna de Platão, para a gente poder, digamos assim, deixar um gancho pro próximo episódio, digamos assim, vai ser um Sim, episódio pode. 2 e que, digamos assim, inclusive a gente já discutiu dessa possibilidade de ser voltada somente para para o mito da caverna, para a alegoria da caverna. Sim, sim. E trazer, digamos assim, várias possibilidades, questionamentos, debates sobre esta obra de arte que, digamos assim, é atemporal, que nos diz muito, que nos fala muito, que conversa muito e que, digamos assim, rege muitos pensamentos até hoje e que possibilita a gente discutir de maneira a gente refletir sociedade, sistema e indivíduo de uma forma assim bem ampla e com um nível de profundidade interessante. Sim, sim. E aí, eu quero muito agradecer a tua presença aqui, Eu que cara, agradeço. porque eu, sinceramente, hoje foi um baile, foi uma aula que tu deu aqui pra gente. E eu aprendo muito quando eu tô contigo. Eu sou, Ah, eu sou muito teu fã, te admiro muito, cara, porque eu acho que eu sou um pouco suspeito a falar, porque eu também sou da filosofia, eu gosto de filosofia. Inevitavelmente a gente acaba tendo aquela afinidade que não tem por onde correr, né? Eu acho que dois filósofos, quando acabam se encontrando, a é, conversa vai meu embora. amigo, não tem hora pra parar, não tem hora pra parar. E sinceramente, a gente vai ter mais oportunidades para a gente poder falar de muitas e muitas coisas relacionadas à educação, à filosofia, sobretudo. E eu penso que é importante, digamos assim, para o nosso alunado entender a importância da filosofia para os dias de hoje. Essa ideia que tu pensa de que a pessoa que ministra aula de filosofia tem que ser um filósofo, alguém que, digamos assim,
foi graduado, foi experimentado e foi moldado para poder trabalhar com isso, com filosofia de forma específica. A necessidade da filosofia como uma ferramenta de construção individual, social, humana, né? E fora esses outros conhecimentos que tu colocaste aqui na mesa, que de uma certa forma fez com que a gente aprendesse muito contigo, e que, claro, vai fazer com que as portas fiquem abertas para que outros episódios, evidentemente, sejam feitos para que o povo se divirta e aprenda um pouco mais contigo, porque tu tem muito a oferecer. E eu quero muito agradecer a tua presença. Eu que agradeço o espaço. Hoje nós utilizamos aqui para falar um pouquinho da docência de filosofia, né? Que realmente é necessário fazer algumas críticas, né? Talvez pode até o professor usou o espaço para criticar mas é necessário, né? Eu tenho que defender aquilo que eu amo. Eu tenho é quase uma obrigação que a filosofia deve ser passada por quem realmente gosta da filosofia. Né? Não que outros não tenham, digamos, essa capacidade, mas que tenha a bagagem necessária para poder fazer esse trabalho da forma como deve ser feito. É que busque ali a essência. É importante conseguir captar a essência da filosofia. Não só da aula de filosofia, mas ensinar a filosofar. A filosofar. Ensinar a filosofar é importantíssimo. Porque a partir do momento que eu consigo este ato do filosofar do meu aluno, eu atingi o meu objetivo, né? E o professor de filosofia, ele tem esse papel: entrar na sala de aula, falar o mínimo, escutar o máximo e fazer com que o aluno pense mais ainda. Essa é a nossa ideia enquanto professor de filosofia. Eu fico muito grato pelo convite, poder falar um pouquinho. Prazer, privilégio nosso. Com certeza, se convidado, eu estarei aqui para falar, e agora sim, falando de temas ali específicos, como você citou o mito da caverna. Eu falei aqui no finalzinho do Bauman, né? Sim, do Zygmunt Bauman, que fala sobre a modernidade, a velocidade. Só para fazer uma observação aqui, eu falei para um aluno outro dia, ele falou assim: professor, eu recebi um áudio de quase 3 minutos, aí o aluno falou assim: professor, você pode escutar o áudio aí na velocidade 2, vai ficar 3 minutos? Eu não escuto mensagem em 3 minutos. Eu falei assim: olha, quem estava do outro lado, ele passou 3 minutos gravando a mensagem. Por que eu não posso passar 3 minutos escutando a mensagem? Porque nesse acelerar, né? Eu vou acelerar aqui, eu vou perder algumas coisas que alguma mensagem, até um sentimento, alguma coisa que... E a pessoa acha que ela tá, digamos assim, vou economizar tempo. Vou economizar tempo. Quê? Você realmente... Você deixa de viver determinadas coisas que são necessárias, essenciais, porque você está preocupado em economizar tempo. Mas e se esse tempo é economizado e ele não é gastado... de uma forma produtiva. Às vezes em uma mensagem, um silêncio fala. Sim. E aí quando você bota no acelera o áudio, você perde isso. Uma respiração já é uma mensagem. Então é importante, e aí tem diversos assuntos. Se a gente for colocar aqui, aí, como eu falo, quando 2 filósofos se encontram, a gente vai falar aqui até amanhã. Até amanhã. Mas com certeza... vamos ter outras oportunidades e aí sim trazer a filosofia, mostrar, fazer aquilo que os nossos colegas, né, os grandes aí do Pondé, Karnal, que eles estão fazendo, que é popularizar, tornar a filosofia acessível a todos, porque ela pertence a todos. Ela não é só de uma classe, ela não é só elitizada. A filosofia é para todos. Popularizá-la não vai diminuí-la, muito pelo contrário. Eu acho que democratizá-la, eu acho que é o caminho. Com certeza. Eu acho que é o caminho. Com certeza. O filósofo de verdade, ele tem essa pretensão, porque que tem pessoas que querem limitar pessoas do privilégio que é a filosofia, o conhecimento. Volto lá atrás, os grandes filósofos lá, né? Eles iam para as praças ali, nas ágoras, e simplesmente
ia expor os seus conhecimentos sem cobrar, era só para, né, dividir o conhecimento. Então é isso, filosofia é isso, docência é isso, a sala de aula, o professor, é esse o nosso objetivo, dividir um pouquinho daquilo que nós adquirimos ao longo da vida, que não foi só na cadeira da faculdade, mas na Sim, vida de fato, na né? vida. E aí a gente vai desenvolvendo, Muito tá bem. bom? Eu Quero te agradecer. agradeço. O povo é que agradece aqui. É muita contribuição, é muita contribuição. E, Wagner, eu quero mais uma vez, professor Wagner, eu quero mais uma vez te agradecer. O Prosa de Prof também quero te agradecer pela disponibilidade e por tudo que tu trouxeste aqui pra gente aqui. E eu quero deixar bem claro pra galera de casa, a galera aqui, para deixar aquele like, né? Deixar aquela curtida aqui por tudo aquilo que foi posto aqui em pauta, por tudo aquilo que foi desenvolvido aqui enquanto conteúdo, para deixar aquela curtidazinha para poder, né? E se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E para poder, inclusive é importante acionar o sininho para poder, digamos assim, para que quando chegar aos próximos episódios você também possa acompanhar aqui todos os episódios aqui do Prosa de Prof. Então eu quero agradecer a todos, agradecer ao professor Wagner e fiquem ligados nos próximos episódios do Prosa de Prof. Então é isso. Prosa de Prof. Até a próxima.